Está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Cerceamento de defesa ou uma forma de evitar que o processo seja eterno? Hoje vamos continuar discutindo a PEC dos recursos, uma proposta do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro César Peluso, para acelerar a solução dos processos judiciais. Nesta segunda entrevista, queremos conhecer a posição dos magistrados sobre o assunto. Está conosco o presidente da Associação dos Magistrados Catarinenses, Paulo Ricardo Bruschi. Juiz Paulo, é uma honra tê-lo em nosso programa. Bem, vamos começar pela análise do mérito dessa proposta, né? Se ela vai funcionar. O ministro César Peluso propõe, né, com essa PEC já encaminhada ao Congresso Nacional, que após o julgamento por duas instâncias, o processo já seja executado, né? Embora uma das partes possa ainda continuar recorrendo à instância superior, mas a decisão já se aplica a partir da decisão de segunda instância. O senhor acredita que isto é capaz de resgatar a efetividade da justiça? Primeiro, é um prazer estar aqui. E segundo, evidentemente, nós temos como verificar uma possibilidade de efetividade maior da justiça. De qualquer forma, por que isso? Porque haverá, sim, uma possibilidade de execução dessa medida após o trâmite do processo por duas instâncias. Primeiro grau, pelos magistrados singularmente, e no segundo grau, por um colegiado. De qualquer sorte, nós temos que considerar também que essa efetividade ela pode esbarrar em algum outro sentimento e que nos preocupa, por exemplo, a hipótese de eventual injustiça que possa vir a ocorrer. Então, há uma premissa maior de que há um resgate maior da efetividade, que não passa apenas por esse tipo de problemas, mas também deixa um sentimento de preocupação com relação a eventuais eventos danosos que podem daí advir. Tá? Bem, os dados que são utilizados para defender essa proposta é de que o STF, por exemplo, reverteu apenas 5% dos casos que chegaram ao seu julgamento. No TST, por exemplo, em 2009, também praticamente só 5% dos agravos de instrumento que chegaram foram revertidos em relação àquela decisão. Isto não seria um indício de que a coisa pode andar? Com efeito, inegavelmente nós temos muitos recursos protelatórios que visam apenas protelar o processo o máximo possível para cair na prescrição e, portanto, o réu se ver livre e solto em caso de processos criminais. Mas nós temos também esse contingente de 5%. E será que esse 5% de, entre aspas, condenações indevidas justificam a retirada? A minha preocupação maior é porque um dos artigos dessa emenda diz que, em hipótese alguma, será concedido o efeito suspensivo. Na hipótese de um recurso ordinário ou extraordinário ao STJ, ao STF, ele não terá esse efeito suspensivo em nenhuma das hipóteses. Essa é a maior preocupação, que quer me parecer que, se fosse mantido em hipóteses devidamente explicitadas, tivesse esse efeito suspensivo. Então você não prejudicaria esse andamento normal, essa possibilidade de execução da sentença, do acórdão, melhor falando, do segundo grau, e poderia, de certa forma, se preveniria alguma hipótese de um dano maior com uma condenação indevida. Então, esse meio termo me parece que deveria ser procurado e que nessa proposta não contempla. Eu volto a frisar, me parece preocupante a hipótese de dizer assim, mas 5% apenas foi de modificações. Mas eu estou trabalhando com 5% que eu posso prejudicar, que podem ser prejudicados em razão desse percentual. Então, eu acho que poderia haver, só para concluir, poderia haver sim essa maleabilidade de que em determinadas hipóteses fosse sim concedido efeito suspensivo. Porque nós sabemos que nos tribunais superiores não se discute mais a prova, não se discute mais o fato em si, se discutem teses jurídicas.
E no STJ, quando um tribunal decide de forma diversa do outro e assim sucessivamente, no STF também, quando se dá a interpretação à Constituição de forma diversa, então são situações que vêm para aclarar, para trazer uma segurança jurídica maior. E isso normalmente não implica, e daí vem essas estatísticas de 5% de reformas. Tá? Mas dentro dessas 5%, desses 5% da estatística, se poderia pensar numa hipótese de conceder efeito suspensivo em casos específicos. O senhor levantou uma questão processual, dizer que talvez um detalhamento maior, uma especificação maior da lei dos casos em que um processo poderia subir ou poderia ser concedido um efeito suspensivo ou alguma coisa assim. O senhor diria que, e ao mesmo tempo, se nós olhamos nossos códigos de processo civil e penal, eles são, né, extremamente extensos em detalhes ali. O senhor acha que estão dando talvez atenção demais aos detalhes errados e de menos? Precisaria haver uma reforma de conteúdo mesmo? Isso já está havendo, tanto no Código de Processo Civil quanto no Código de Processo Penal. Mas eu não diria que estaria dando essa ênfase maior a esses pequenos detalhes. A possibilidade dos recursos, ela continuará. A proposta do ministro Peluso é de que, passado pelo segundo grau de jurisdição, já haja a possibilidade de cumprimento daquela decisão, de execução daquela determinação proferida pelo segundo grau de jurisdição. O que eu mencionei é que, para se evitar, uma forma de se evitar eventual prejuízo a uma parte, a um réu condenado, que em casos esporádicos e específicos fosse concedido o efeito suspensivo. O recurso vai continuar existindo, mas apenas com efeito devolutivo. Então, que se desse em casos específicos, para evitar possível dano, possível condenação indevida, que se concedesse o efeito suspensivo. Só nesses casos. Então, a minha colocação foi no sentido de que, como a Constituição, a proposta de emenda, ela simplesmente deixa a impossibilidade geral de concessão de efeito suspensivo. E eu sugeriria que ela, ao invés de dizer terminantemente proibido, digamos assim, conceder efeito suspensivo, que não é esse o termo, mas apenas para que seja bem compreendido, que se dissesse que em casos específicos se pudesse conceder o efeito suspensivo. Embora, nesses casos de condenações criminais, sempre vai existir a possibilidade da parte interpor um habeas corpus ao próprio Supremo Tribunal Federal quando houver alguma questão da liberdade sendo tratada e que esteja envolvida a liberdade do cidadão. Muito bem, precisamos fazer um rápido intervalo. Nós voltamos em seguida.